Você acha que você precisa cortar o carboidrato para emagrecer? E essa dúvida, ela é super pertinente se você quer emagrecer, porque realmente hoje em dia a gente acaba ficando um pouco confuso, né? Porque são tantas pessoas falando tantas coisas. Então, uma hora o carboidrato é ótimo, outra hora o carboidrato faz mal, daqui a pouco a proteína é ótima, daqui a pouco a proteína faz mal. Enfim, a gente começa a ter uma confusão com esse barulho de tantas vozes. Então, qual é a verdade? E se você não me conhece, meu nome é Ingrid, eu sou nutricionista e eu entendo que a alimentação, ela, para funcionar na prática de uma mulher que tem uma vida corrida, que tem vários afazeres durante seu dia, que tem uma vida super atarefada, ela precisa ser simples e ela precisa ser descomplicada. Se a gente começa a complicar muito comer saudável, a gente simplesmente não consegue comer de forma saudável. Pelo menos não mulheres normais, que têm uma vida corrida, que têm filhos, que são casadas, ou que trabalham fora, ou que fazem tudo isso no mesmo pacote, como é o meu caso. Então, a gente realmente precisa de muito mais praticidade, e não só praticidade, mas também simplicidade no comer saudável. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de a gente falar sobre carboidrato, a gente precisa entender como funciona o processo de emagrecimento e eu vou falar aqui de uma forma bem simples. Para a gente emagrecer, a gente precisa comer menos calorias do que a gente gasta. O que isso significa? Quando você come menos calorias do que o seu corpo precisa, ele vai buscar essas calorias nas suas reservas, tá? Então, ele vai buscar lá, por exemplo, na sua gordura que está estocada, e aí você começa a entrar no processo de emagrecimento. E isso daí é o que a gente chama de déficit calórico. Então, o emagrecer não é só a gente perder peso na balança, é a gente de fato começar a queimar gordura. E o melhor dos mundos é o quê? A gente emagrecer e a gente ganhar massa muscular ou preservar a massa muscular que a gente já tem. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente começa uma dieta muito radical, a gente até emagrece. Só que a gente não perde só gordura, a gente perde músculo, a gente vai perder água, né? Aquela retenção de líquido. Então, isso tudo vai fazer com que a gente perca peso na balança de uma forma muito drástica e muito rápida. Mas será que é uma forma saudável? Será que a gente está emagrecendo mesmo? Será que a gente está tendo um emagrecimento saudável? Um emagrecimento que a gente chama muitas vezes de um emagrecimento bonito, ou seja, a gente está realmente preservando massa muscular ou ganhando massa muscular e perdendo gordura de fato e tirando ali, reduzindo aquela retenção de líquido. Então a gente precisa se atentar com isso, porque muitas vezes a gente quer fazer uma dieta muito drástica, a gente quer cortar carboidrato, a gente quer cortar tudo, a gente quer ficar muito tempo em jejum e aí você vai até conseguir perder peso na balança e muitas vezes até emagrecer. Só que esse emagrecimento, além de não ser saudável, muitas vezes ele não é sustentável a longo prazo. O carboidrato ele é uma fonte de energia muito importante para o nosso corpo. Então, muitas vezes, quando a gente corta o carboidrato, a gente se sente mais cansado, a gente se sente indisposto. O nosso corpo ele realmente vai pedir o carboidrato. Mas qual é o melhor dos mundos? É a gente ter uma vida equilibrada na nossa alimentação. Então, a gente consumir a quantidade de proteína de forma correta, que é super importante a proteína para o nosso corpo. Então, uma coisa muito legal que eu ensino no Rotina na Prática, por exemplo, quando você for fazer uma refeição, você sempre tentar adicionar uma proteína. Então, por exemplo, você vai consumir uma banana, que é uma fonte de carboidrato. Cara, coloca junto uma proteína. Não que você não possa comer a banana de forma separada, mas a proteína vai te ajudar a ter mais saciedade, ela vai te ajudar a aumentar o aporte proteico dessa refeição, que é super importante para o nosso corpo, e ela também vai reduzir o impacto do açúcar, a velocidade em que o açúcar vai cair na sua corrente sanguínea. Então, uma dica, anota aí. Você vai comer um carboidrato, você vai comer, por exemplo, um pão, beleza, adiciona uma fonte de proteína. Adiciona um ovo, adiciona um frango desfiado, um atum, adiciona uma carne moída, enfim, alguma fonte de proteína junto daquela refeição para aumentar o aporte proteico e trazer tudo isso que eu te falei. Então, dentro de uma alimentação saudável, a gente tem alguns truques para que a gente, de fato, consiga seguir a longo prazo. Você já ouviu falar daquela dieta low carb? Tem muitas pessoas que fazem low carb e algumas pessoas, dessas muitas pessoas, se adaptam bem. Mas a grande maioria não vai se adaptar com a low carb a longo prazo. Ela pode até funcionar por um curto período de tempo. O ponto é você conseguir manter essa dieta a longo prazo. No longo prazo, normalmente você não consegue manter, porque você reduz muito o carboidrato. Então, gente, se você é uma mulher
que quer se alimentar de forma saudável, que quer ter mais disposição, se você quer ter mais saúde, se você quer emagrecer e se você quer ter isso a longo prazo, pensando num longo prazo, cara, se preocupa em comer comida de verdade. Então se preocupa em comer arroz, feijão, frango, carne, peixe, ovo, salada, legumes. Isso é a base, frutas, né? Isso é a base de uma alimentação saudável. Isso é a base do longo prazo. Para você realmente conseguir ter uma transformação e, cara, não algo que você toda hora engorda e emagrece. Começa a fazer uma dieta super restritiva, não come nada, daqui a pouco tá comendo o mundo de novo. Isso não é sustentável, isso não é interessante. Para você ter muito mais saúde na prática, começa a fazer isso que eu tô te falando. E ó, vou deixar aqui meu Instagram pra você me acompanhar por lá. Eu posto receitas, eu falo sobre uma alimentação saudável. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que depois eu vou responder. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo aqui do canal. Eu quero trazer mais vídeos falados assim pra vocês sobre alimentação saudável. Eu quero realmente fazer com que o máximo de mulheres passem a se alimentar bem, de forma saudável, de forma descomplicada e na prática.